Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição ao vivo, 13 horas 51 minutinhos do nosso canal de informação. Informação sempre com muita qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviços. Você já sabe que a gente traz para o nosso canal grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo diversos assuntos interessantíssimos. E os nossos protagonistas, é claro, os nossos convidados especiais. E hoje temos um convidado muito especial. Eu sou Luciano Ramires e está no ar mais um Podcast Executivo. Já aproveitou e se inscreveu no nosso canal, na nossa programação? Não? Então coloca lá nas nossas redes sociais, Podcast Executivo, se inscreva, dê um joinha no nosso canal, nas nossas programações e não esquece de acionar o sininho, porque assim você fica sempre ligadinho e não perde nada das nossas edições ao vivo, como essa que a gente vai começar agora, com um bate-papo muito legal. E lembrando que você que já acompanha a nossa programação, muito obrigado. Você sabe que além das nossas plataformas digitais, além das redes sociais, você acompanha o Podcast Executivo também aonde? Na TV, na Band Canal 13, Rede Bandeirantes de Televisão São Paulo. Todos os sábados pela manhã você já acorda muito bem informado. Entre 6 e 6 e meia da manhã está lá o nosso canal com convidados muito especiais, como este convidado que trouxemos hoje para papear com a gente e que é um grande profissional, conhece muito do assunto sobre coach, seja pessoal, seja profissional, seja terapêutico. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida, da história de José Carlos Jorqueira. Grande prazer tê-lo conosco, José. Obrigado, eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês. Agradeço a todos que estão assistindo também. Espero poder colaborar, poder trazer um pouco aí, aprender, trocar com você. Enfim, eu acho que vai ser muito legal a gente estar aqui junto hoje. Vamos aprender juntos, com certeza. O pessoal que nos acompanha também vai aprender bastante. Quero aproveitar o gancho e dizer para você que está sempre ligadinho no nosso podcast ao vivo, participe com a gente através do nosso chat. Não perde tempo, manda sua pergunta, sua dúvida, que o JC Jorqueira vai bater um papo com a gente muito legal e vai sanar todas as nossas dúvidas. Eu queria conhecer JC, vou chamar de Jorqueira. Jorqueira, eu queria conhecer um pouquinho do teu trabalho, da tua história, do teu conhecimento. Eu e toda a galera que está nos acompanhando, conta um pouquinho pra gente o que te levou para esse meio, como tudo aconteceu. Então, a minha história no coach, propriamente dita, ela veio com a necessidade de poder ajudar melhor as pessoas, orientar melhor as pessoas. Então é muito interessante o início da minha formação na Sociedade Brasileira de Coaching. Não foi buscando efetivamente ser um coaching para ser um profissional para ganhar a vida com isso, né? E sim buscar orientar primeiro a minha vida, né? Porque a gente tem que se colocar nessa posição de aprendiz, porque senão a gente não é nada. Sempre, né? Isso é muito importante. Verdade. E aí sim poder orientar melhor, ajudar as pessoas que porventura estivessem no nosso caminho ou que procurassem a gente. E como muitas pessoas acabavam me procurando, e eu ficava com receio, né? Será que eu estou ajudando da melhor forma? Será que eu estou orientando da maneira que eu devo orientar, né? Por conta da confiança que as pessoas têm, né? E aí foi por isso que eu busquei esse caminho de formação, uma metodologia muito fantástica, toda comprovada cientificamente. Isso que trouxe esse embasamento que fez com que eu aceitasse para mim e que incorporasse isso na minha vida profissional agora. Muito bom, sensacional. E aí, faz quanto tempo que você já está nessa área, que você buscou esse meio de poder estender a mão a quem realmente precisa, porém ensinando com conteúdo, com formação? Então, na prática do coaching, a gente está falando aí de 3, 4 anos, tá?
Agora, Porém... na prática de vida, de estar trabalhando com as pessoas, estar estudando, porque eu fiz um estudo, eu me preparei para desenvolver esse caminho, né? Então, eu fiz vários cursos da parte do relacionamento humano, né? Da parte cognitiva, né? Neurociência de comportamento. Então, assim, foram várias, né, especializações, né, que trouxeram para esse ponto. E assim, o meu caminho, a minha história, né, apesar de vir, né, do ramo empresarial, de vir do ramo gráfico, né, ser um empresário do ramo gráfico, sempre tratando com corporações, Tá. Até o final do ano passado eu era conselheiro da Ciesp. Então, quer dizer, eu sempre estava envolvido com essa parte de empresas, prefeitos, ações conjuntas para a sociedade e para as empresas. Manda um alô lá pro pessoal, dá um oi. abraço pro pessoal da Ciesp, principalmente da Ciesp Castelo, meus queridos do coração, que a gente sempre está lá muito prestigiando, bom. E eles são especiais Que bom, para os que empresários da região. E aí o que aconteceu? Eu fui para um terceiro setor, Tá. né? E eu trabalhei mais diretamente na diretoria do Lar Jesus Entre as Crianças em Osasco durante muitos anos, né? E Como é que você chegou até o lar? como é que eu cheguei Foi até uma lá? indicação, você... Então, na verdade, assim, a minha vida ela estava indo muito boa, como está até agora, graças a Deus. Mas ela estava deslanchando muito, e aí bateu uma sensação assim de, sabe, eu preciso fazer algo a mais, né? Eu preciso entregar algo a mais porque, né, o Criador está provendo muita coisa boa. Você sentia que faltava algo. Isso. E aí eu, né, por conta na verdade, na época, minha mãe frequentava lá, Olha, né, não bom. frequenta mais, mas Tá. frequentava lá, tal, tinha um trabalho voluntário, ia lá colaborar. E aí Qual o nome da mamãe? Cleonilde. Cleonilde. Então manda um... Ô, dona um Cleonilde. beijo pra Cleonilde, que, né, tá chegando o Dia das Mães aí. É verdade. Poxa, um beijão. Tive com ela no sábado, ela tava toda feliz que a gente ia gravar, que a gente ia, né? Você falou pra... Já mandou pra ela, mamãe, já. acompanha a gente ao vivo Isso, aí. acompanha a gente aí. Legal. E aí o Lar Jesus me trouxe essa essência mais humana. Eu acho que é isso que a gente pode falar. Quantas crianças lá? 150 crianças, aproximadamente. Infelizmente, nesse momento de pandemia, com as restrições, Verdade. né, tá ajudando as famílias e tal. Mas tem um pessoal lá na diretoria super competente que faz acontecer, que faz as coisas caminharem como tem que acontecer. Mesmo nesse período, Mesmo né? nesse período, Ou de com uma... muito esforço. Ou de uma forma ou de outra, a gente sempre pode ajudar. Isso que é importante. Gente, estamos num bate-papo ao vivo aqui com o Jorqueira, que é coach, palestrante, mentor. Na verdade, tem uma história, tá contando pra gente um pouquinho da história. E a gente tá ao vivo, 14 horas aqui, batendo um papo com o Jorqueira e agradecendo aí a companhia de vocês. A Isabela Cristina já mandou um boa tarde pra gente. Isabela, obrigado, boa tarde pra você. Obrigado pela audiência aí, viu? Vamos lá, Jorqueira, o que mais você pode falar aí desse seu trabalho, dessa sua experiência de conteúdo? Então, aí o início, né, do trabalho específico profissional como coach, né, se deu em clínicas, né, numa clínica principalmente em Osasco, Clínica Ativamente, né, e lá eu, antes da pandemia, né, em 2019, 2018, enfim, a gente trabalhando lá, e atendendo principalmente coach de carreira, de vida. De vida. Também, de vida, né? De vida. Também. Porque o de carreira ele veio como sendo uma sequência. Complemento. Um complemento, né? O primeiro ponto era você poder fazer algo pelas pessoas. É como um ser humano, né? Porque eu entendo, a minha visão é assim... Existem alguns caminhos específicos que a gente precisa percorrer para a gente atingir uma felicidade, né? Então eu entendo muito que a gente precisa trabalhar a nossa emoção, tá? Trabalhar ela para se tornar uma emoção positiva, né? Caminhar para o engajamento, certo? Desse engajamento a gente vai para um significado, desse significado a gente realiza. Quer dizer, existe aí um
processo. Existe um processo. Passo a passo. Passo a passo. Mas às vezes a gente se encontra perdido ou não sabe como exatamente fazer esse passo a passo, né? Por isso um profissional. Perfeito, Luciano. Perfeito. Porque dessa realização final, você floresce, que a gente chama de florescer. Você floresce e você atinge a tua felicidade. E aí você tá com aquela emoção positiva e você parte para um outro processo. Verdade. Então, por isso que a gente separar totalmente, esse é o meu pensamento. Nós separarmos a vida da carreira totalmente é um pouco complexo. Dá para trabalhar só coach de carreira? Dá. E eu tenho atendimento só coach de carreira. E eu tenho atendimento só coach de vida, coach de parte do relacionamento. Tá. E agora, né, seguindo essa parte humana aí, eu tenho o coaching terapêutico, que a gente aplica na comunidade Filhos da Luz, que tem 4 unidades. 4 unidades? 4 unidades. E a gente trabalha com os internos. Você consegue coach atender terapêutico. todas essas pessoas? Sim. E como é que é esse trabalho? O que mudou na tua vida quando você começou também a atuar no coaching terapêutico, eu diria assim? Com o ser humano, o que você via, né? Porque a gente vê muita coisa, né, Jorqueira? Sim. E algumas abalam um pouco mais a gente, outras não, né? Nós somos assim. Então, a parte do coaching terapêutico, eu procurei primeiro uma orientação, né, na parte da Sociedade Brasileira de Coaching, se isso era viável, como seria aplicado, porque era, entre aspas, assim, uma novidade, né, você aplicar um coaching terapêutico, né, com jovens, com pessoas, né, de diversas idades e situações que estão procurando um momento de se afastar da dependência, né, da adicção. E isso trouxe uma nova perspectiva para mim, porque são pessoas, sabe, comuns, são pessoas com sonhos, com vontades igual todos nós, né? Só que passaram por uma situação difícil, são pessoas que a gente entende que é uma doença, né? É uma questão, sim. Né? E só que o fato de você trazer a possibilidade de ele planejar e sonhar o seu futuro quando ele sair daquela clínica, daquele momento terapêutico, é fundamental. É fundamental. Porque você só retê-los, né, para uma terapia de afastamento das drogas é uma coisa. Agora, você criar efetivamente a possibilidade mental, né, de projeção de um futuro novo possível, isso é fantástico. Assim, eu sou muito grato por esse trabalho. E você já teve a vivência de algumas pessoas que você conseguiu através desse trabalho, o pessoal já retomou a sua vida, eu diria assim, de algumas pessoas que você falou, nossa, esse é o maior presente. Sim, exatamente, esse é o maior presente, porque quando você vê alguém que eu costumo falar com clareza, ele tem clareza, ele sabe onde ele pode pôr a mão, onde ele pode usar suas forças, seus talentos, né? Começou a identificar muito claramente onde ele não pode seguir, onde ele não pode pisar. Então, por mais que elas ainda não tenham deslanchado, mas eu saber que já tem um trabalhando, tem outro que já recompôs a estrutura com a família, sabe? Porque como o meu coach é um coach principalmente de essência, integrativo, então eu não consigo lançar uma pessoa para algo de projeção na vida sem ela estar com autoconhecimento. Muito entende? Bom. Eu imagino a gratidão, a felicidade, a alegria desses familiares também, né? Da própria pessoa, óbvio, mas e dos familiares então, né? Sim. Quer dizer, gente, não tem coisa melhor, né? Sim, o maior presente. Gente, vamos entender um pouquinho mais, na verdade, porque a gente está falando, o Jorqueira está contando um pouquinho desse trabalho, como ele entrou, né? Nesse segmento, nessa vida. E aí a gente quer entender, né? Todo mundo quer entender um pouco mais sobre o coaching, coach e o coachee. Então, eu diria o coaching com ING no final, o coach como, né, o CH,
Mas também tem o coachee, C-H-E-E, sabia? Então, mas o que muda aí? O que é um, o que é outro? Então a gente vai começar explicando um pouquinho disso e eu queria que o Jorqueira, que é quem conhece muito, contasse pra gente um pouquinho do que seria o coaching, ou o que é o coaching e o coaching depois. O que você prefere? Tranquilo, vamos lá. A palavra coach, ok? Ela vem basicamente de um treinador. Perfeito. Basicamente o coach é um treinador, né? Aí eu vou voltar, para mim contar isso, eu vou contar uma historinha. Opa, vamos lá. Há uns 10 anos atrás, apesar que eu parei tem 6 anos mais ou menos, mas há uns 10 anos atrás eu treinava bastante mountain bike e ciclismo. E eu vou falar o nome dela aqui, eu tinha uma excelente coach, que era a Adriana Nascimento, todo mundo do mountain bike conhece ela, que é a Adriana Nascimento. Adriana Nascimento. Um abraço, Adriana Nascimento, para você. Tá acompanhando aí nosso amigo Jorqueira? Isso, lá de Campos do Jordão. Campos. E aí, o que acontece? Ela não passava só um treinamento sobre o que você tinha que executar fisicamente, mas ela cuidava da gente de uma maneira, sabe, como que você tá dormindo, como que você tá para aquela prova, vai se divertir, sabe? Então ela trazia uma questão mais ampla. Então assim, o coach, ele é um treinador, mas ele acima de tudo, o coach, ele tem que ser um ser humano. A gente tem que entender o segmento do coach, ele é muito promissor e ele é muito importante para a sociedade. Eu aprendi a entender isso. É um processo de vida, na verdade. Ele é muito importante para a sociedade. Agora, é muito importante a gente conhecer o coach que a gente vai se aproximar. Porque ele precisa ter uma bagagem. Não adianta só a metodologia. Ah, importante. Porque quando você tem um coach que ele tem a estrutura de vivência, a hora que ele tem acesso à metodologia, ele aplica aquilo com muito mais potência. Então vai depender também, o coach, é importante verificar quem é esse coach, Exatamente. Como é qual é a história dele. Muito bom. Eu costumo falar, cuidado com a sua fonte, aonde você toma a sua água. Muito bom. O teu coach vai ser sua fonte. Então assim, maravilha, ele pode ter feito um grande processo de formação, mas olha para a história, vê o que ele realizou. Então coach falamos, coach com 2 Zzinhos no final, né? Ele é o nosso cliente. Ele é o nosso, vamos supor, se eu sou o treinador, ele é o atleta. Muito. Você sabia disso? Eu acho que você não sabia disso. Olha aí que bacana. Ele é o atleta, né? Então tem o treinador e tem um atleta lá. Ele é o atleta. Então o coach, ele é o cliente do coach. Tá? Muito bom. Ele é o atleta, ele é a pessoa que a gente pode chamar de cliente, a gente pode chamar de nosso... Depois ele sempre se torna nosso amigo, não tem como. Acho que todos, né? Que você acaba atendendo, devido ao trabalho excepcional que é feito, né? O resultado vira um amigo. Isso. E o coaching... Isso, o coaching é a ponte. É o que nos liga. É a metodologia. Perfeito. Que acontece em vários processos. Que acontece em vários processos, né? Principalmente, né? De carreira, de vida, financeiro, coaching de emagrecimento, coaching esportivo. Hoje nós dizemos assim que isso deu uma fragmentada, né? Dividido em várias se partes. tornaram em subnichos, tá, né? Para ter coachings mais específicos naquele assunto, né? Esse coaching, né? Essas sessões, ela pode ser hoje, até pelo período que a gente vem vivendo devido à Covid, infelizmente, ela pode ser tanto presencial quanto virtual ou não? Não, é mais aconselhado assim do que assim. O que você pode dizer sobre isso? Então, o aprendizado, eu creio que para todos nós, tá, foi muito importante do home office, tá? Porque já tinha um grupo de coachings formados, né, que estavam atendendo online há muitos anos, né? E aí havia
uma subdivisão, sabe? Ah, não, coaching tem que ser presencial. Não, que isso, coaching online vai bem. E cada um vendendo seu peixe. Subdividiu. Hoje a gente entendeu que isso apurou da seguinte maneira. Existem várias sessões do coach, tá? Do processo do coach. Cada coach desenvolve a sua maneira e ele pode fazer isso perfeitamente online. Independente do caso daquele coach. Independente. Agora, por exemplo, dentre as quase de 12 a 16 sessões que eu sigo o meu coach, pelo menos 2 eu gosto de fazer presencial. Entendi. No mínimo. Tem que ter aquela... No mínimo, né? É importante. Principalmente as de caminho, algumas mais com projeções mentais. Essas eu gosto de fazer presencial. Agora, dá para fazer todo o processo online? Dá. Isso é algo seu. Você acha que faz a diferença? Exatamente. Acho que para a própria pessoa, para o próprio coach também deve fazer, né? E vamos combinar, né? O cliente, o coach, ele tem uma participação fundamental na qualidade e na performance do processo do coach. Então isso é importante. Não adianta as pessoas quererem que você faça porque ele é que quer e não você. Boa observação. Se não vira uma academia, que você foi lá, não, eu paguei, eu vou fazer o processo de coach com o Jorqueira. Eu já paguei, tá tudo certo. E aí, o que você faz na academia? Você compra aquele pacote de 6 meses, de 1 ano da academia. Não, eu peguei a promoção que eu paguei para 1 ano, paguei para 6 meses. E aí você não põe o pé lá. E aí, aquela academia é mais ou menos. Não, a academia não é mais ou menos. Quem é mais ou menos? Pois é. Tá? Então, assim, quando o cliente vai interagindo com o processo de coach e o coach vai fazendo essa ligação de aproximação, de confiança... Eu acho que, até porque, se você procura um coach, é porque você sente a necessidade ou que muitas coisas não estão bem e que alguém pode te auxiliar. Então já é algo que você vai buscar. Por isso que quando te indico, eu falo que você tem que fazer, se você não está afim, já não funcionaria da mesma forma. Exato. Quer dizer, não vai ter o mesmo resultado, eu diria. É Exato. O que você falou. Exato. A pessoa tem que querer. Senão não adianta. Tá vendo? Já é importante você fazer a diferença querendo buscar algo diferente, melhor. Muito bom. E os métodos, eles podem ser voltados, né, de coaching, tanto para o ramo pessoal, né, como a gente falou por cima, profissional e terapêutico. O que você poderia, Jorqueira, contar para a gente um pouquinho de cada ponto? Tanto o pessoal, a diferença, o profissional e o terapêutico. O que você pode contar voltado ao coaching? Bom, vamos pensar no profissional de carreira. Né? Perfeito. Então, no de carreira, hoje ele tá, eu diria que ele está sendo fundamental para as coisas se harmonizarem. Por quê? O de carreira a gente começa daquele de iniciação de carreira, aquele estudante universitário que está terminando uma formação e está querendo entender ainda se aquela faculdade está fazendo sentido para ele. Tá perdido, isso, né? E o que aquele mercado vai propor para ele. Então tem esse início. Aí na parte do coach de carreira também a gente tem a parte de transições. Essa parte de transições ela pode vir dentro da empresa, né, com o mesmo cargo ou gerencial, fora da empresa. Eu quero buscar uma outra empresa, mas eu quero continuar sendo gerente de qualidade, um inspetor, enfim, né? E quando eu quero sair da empresa que eu estou, mas quero partir para um empreendedorismo. Eu quero empreender. E aí o coach ajuda muito a entender, né? E a minimizar todos os riscos com o quê? Clareza e planejamento. Primeiro você precisa se autoconhecer, tá, para você dar esse passo. Então, e aí, por fim, a gente fala até da preparação para a aposentadoria. Até aí? Até aí o coaching ajuda, né? Então, pré-aposentadoria, né? Pós-aposentadoria, continuando no trabalho, continuando com um trabalho, com uma atividade e pós-aposentadoria sem atividade. Eu quero me preparar porque eu quero parar. Mas como vou me preparar para isso?
tá? Então, de carreira vem todo esse... bem detalhado. É. E você vai entendendo, né, o que cada coach precisa, tem como necessidade, e aí que você começa a trabalhar. Existe uma diferença de coach para coach, seja pessoal, profissional ou terapêutico, em relação às sessões? Pode mudar. Tem casos que são mais ou menos sessões, ou não? Sim. Sim, inclusive até as próprias sessões, eu não trabalho de maneira engessada, vamos dizer assim. Hoje é dia de tal sessão. Não, a gente tem que sentir aquele comportamento, né? As pessoas são diferentes. Perfeito. Né? Nós não somos iguais, e a gente tem que tratar esse momento. Aquela pessoa teve um dia difícil, etc, etc, ou uma semana difícil, e a gente às vezes tem que inverter um pouco a metodologia, a ferramenta daquele dia, né? A gente tem que estar muito atento a isso, né? Então, assim, e por isso existem pessoas que, às vezes, com 10 sessões, 12, a gente já bate onde a gente queria chegar, né? E existem pessoas que com 16 sessões, às vezes, ela quer um pouco mais, entende? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o profissional do coach, ele não é um psicólogo, um terapeuta, né? Então, nós temos um começo, meio e fim. Perfeito. Né? E se caso a pessoa está precisando buscar um terapeuta, tal, que se indique um psicólogo, que se repasse isso, que nunca o profissional, o coach, comece a substituir qualquer tipo de campo, né, que não é o dele. Muito boa observação, muito boa. E o próprio coach pode fazer essa observação, né? Se é algo que precisa chegar num psicólogo, sim, né? Um profissional. Percebe. Muito bom. Antes do terapêutico, você já tinha falado um pouquinho, né, sobre esse trabalho, até entidades que você trabalha, auxilia. Vamos falar do pessoal. Hoje, quantas pessoas passam por N problemas, né? Principalmente nesse período que a gente vive. O que você vê como grande benefício do coach nessa área pessoal? O que você pode falar sobre isso? Olha, principalmente hoje eu estou vendo muita mistura das coisas. As pessoas estão misturando tudo porque estão ficando muito tempo dentro de casa. E aí está misturando trabalho com família, com estudo, com cuidar das crianças e tal. E isso está virando sabe? Então, assim... Um bolo, né? Um bolo, Então, eu entendo que isso, hoje, principalmente, está sendo muito importante. A maioria das pessoas que eu converso, elas não estão se entendendo como sendo prioridade das suas vidas. Eu sempre falo, você é o ator principal da sua vida. Muito bom. Aí eu sempre tenho essa pergunta, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí a pessoa começa, não, é minha mãe que mora comigo, não, é meu filho, não sei quem, é meu esposo. Claro que são, né? Aí, só que você precisa estar bem para poder cuidar deles. Né? E aí falta um pouco esse auto-amor, falta um pouco esse entendimento pessoal, sabe? Para ela poder estar forte, bem, essa pessoa, para aí sim ela poder propagar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Que mais, Jorqueira, que você pode com relação focar? À parte de vida? Que você pode... A parte de vida, clareza. Clareza no quê? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus sonhos? As pessoas, infelizmente, elas têm muita dificuldade de sonhar. Por que você acha isso? Porque a gente não aprendeu isso. As nossas vivências passadas, a gente não trouxe isso desde pequeno. A gente trouxe o quê? Um caminho a ser seguido. Eu devo ser assim. Com tal mais ou menos idade eu vou para a faculdade, aí mais ou menos a idade é a idade de casar, você tem que encontrar alguém, hein? Você tem que você tem que namorar sério. Não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente entrou muito numa caixinha, sabe? E a gente esqueceu de sonhar. Quer dizer, segue um roteirinho pronto e não cria os seus próprios sonhos. Isso. Né? Por que as pessoas mais criativas são aquelas que repetem menos as suas coisas? É uma conexão neural. Então nós precisamos aprender a não repetir tantas coisas, não fazer sempre igual, sabe? A gente precisa ter hobbies diferentes.
Não Então, fazer não porque o outro gosta, aí você vai fazer... Sabe, fazer aquela... Ah, meu avô era advogado, meu pai é advogado, e aí eu fiz direito. Aí termina o direito, não tem a menor ideia o que vai fazer da vida, cara. Muito bom. Sabe, Luciano? Verdade. E aí procura o coach e a primeira coisa que aparece é uma crença muito forte que eu preciso ser um advogado igual meu pai. Não posso decepcioná-lo. E não é... Entende? Então, assim, o coach de vida, ele abre para várias situações. Relacionamentos, sabe? Relacionamento que está explodindo, que eles estão se separando, sabe? O coach não substituindo uma terapia de casal, por favor. Claro, Mas o claro. coach, ele traz uma clareza do que você quer da sua vida para frente. Eu sempre comento com os meus clientes, né? Olha, a gente vai falar daqui para frente. Daqui para trás, tem um amigo da sala ao lado que é o psicólogo, é lá que você vai. Aí é outra história. É o que já foi, né? Entende? Então, isso é muito importante, essa visualização do possível. Olha, eu tenho casos para relatar, eu não vou falar o nome, Sim, mas sim, tem um bebê, mas tem vamos lá. um bebê vindo aí, que era um sonho de um casal, e a gente conseguiu trabalhar isso dentro do coach para que isso acontecesse. Que não conseguia engravidar há anos. Que na verdade Olha, o relacionamento estava às vezes meio, sabe, abalado. questionável, vamos dizer assim, questionável. Nossa. Por conta disso, e não é para menos, né? Então, assim, e aí colocar esse posicionamento de vida, colocar esse entendimento do que eu posso, que ainda dá e faz parte do meu sonho, então vamos embora. Sabe? A nossa vida é muito curta para ser, sabe, muito leve. Nossa vida tem que ser intensa. E fazer o que você gosta, ir em busca dos seus Isso, sonhos, não o que os outros acham, né? Não intensa com porcaria, não vamos Claro, vamos usar o bom senso aí. Que mais? O que você já vivenciou nessa área de vida, né, pessoal, que também te surpreendeu? Que me surpreendeu. Teve algum ponto? Me surpreendeu assim, as pessoas às vezes com, sei lá, 8 sessões, 6 sessões atingirem seus objetivos, ser muito rápido, né? E aí a gente já começar a pensar em outras coisas, sabe? O que mais? Sonhos assim, que a pessoa estava fechada, sabe? Numa separação, fechada, murcha. Não vivia mais. Cinza, tá? E aí de repente ela vê que, sabe? Existe um horizonte. Eu tenho 50 e poucos anos, eu tenho 40 e poucos anos, tem um monte de vida pela frente. E aí partir para o seu apartamento novo, partir para um curso novo, partir às vezes até para um trabalho novo e falar, nossa, eu tô viva. Muito bom. Entende? Então, assim, essas situações, outras são mais comuns, mais assim, conseguiu, atingiu, ficou feliz, arrumou o seu emprego, então, mudança de emprego e conquista de emprego, isso é toda hora. Bastante. É toda hora, né? Mas essas assim, mais, sabe, que muda a vida toda de várias pessoas, de filhos, de tudo assim, elas são potentes. E também tem aquele caso de Jorqueira, olha, já conquistei, foi muito bom, mas eu queria algumas novas sessões para poder fortalecer outros pontos. E aí ele vem para fazer outras sessões direcionado a outros assuntos. Também acontece muito isso. Porque eu vou até você, por exemplo, vou buscar um ponto. Tá. Né? Olha, eu estou com deficiência nisso. Ótimo. Nossa, ótimo, perfeito. Conquistei. Aí passa um tempo e fala, puxa, agora eu estou sentindo um pouco mais de dificuldade e aquilo lá. Preciso reforçar aí o meu... Pode chegar até o coach novamente, fazer outras sessões, buscar... Como é que funciona nesse caso? Pode. Ele sente essa necessidade? Pode. Alguns? Pode. Com relação ao mesmo objetivo, se isso acontecer, eu entendo que pode ser um reforço de uma ou outra ferramenta para você ajudar aquela pessoa. Agora, existem pessoas que conquistou teu objetivo, aí fala, não, agora tem o passo B, tem aquela situação lá que eu vou usar essa estrutura desse coaching para me levar lá. Aí ele procura o profissional, procura o coach, e esse coach cria um novo processo de coaching
para levar. Para atingir um outro sonho. Um outro sonho, um outro objetivo. Ou a pessoa tinha feito um de carreira e quer fazer a parte de vida. Perfeito. Entendeu? Também pode. Também pode. Muito bom. Estamos batendo um papo ao vivo aqui no nosso podcast executivo, 14 horas e 26 minutinhos, com o nosso querido JC Jorqueira. Coach, palestrante, mentor, tem uma experiência vasta e o pessoal participando conosco, muito obrigado aí pelo carinho. A Tiene Ferreira mandando um boa tarde e a Tiene Ferreira também fez uma observação. Profissional excelente, fiz o coach com José Carlos Jorqueira e me deu todas as ferramentas que eu precisava para evoluir profissionalmente. Agora só depende de mim. Parabéns, Tiene. Boa sorte aí nessa nova empreitada. Foi uma coach? Não, é o Tiene. Ah, é o querido. Desculpa. É o Tiene. Então, Tiene, perdão, aqui já peço desculpas ao vivo aqui. E o Tiene foi um coach do JC Jorqueira. Isso. Faz tempo? Faz um pouquinho, antes da pandemia. Tá vendo? Ó, não esquece mais. Né? Desenvolveu a parte principalmente de fortalecimento com relação aos seus objetivos futuros. Muito né? bom. E ele fez bastante sessões, o Tiene? Fez sim. E hoje tá aí, ó, conquistando seu espaço. Sim. Tiene, parabéns, viu? Pela determinação, pela garra, sucesso pra você. E muito obrigado mais uma vez por estar prestigiando e mandando um alô pro seu coach, que é o Jorqueira. Vamos lá. Que mais? Vamos falar agora da parte... Tem mais alguma observação do pessoal de vida que você gostaria de complementar? De vida eu queria trazer o Vamos seguinte. lá. Eu queria trazer uma sequência simples Por de favor. florescimento, de fortalecimento. Né? Lembrar sempre o seguinte... Emoções positivas. A gente sempre tem que começar uma situação com emoções positivas. Se essas emoções positivas elas não estão vindo, eu não estou encontrando, eu preciso de ajuda para encontrá-las. Por quê? Dessas emoções positivas, a minha vida, eu começo a me engajar. Eu posso engajar na minha família, eu posso engajar no trabalho, eu posso engajar com a sociedade, profissionalmente, enfim. Tá? Então, emoções positivas e engajamento. Pontos importantes. Dessa sequência, Tá. eu vou para o significado. Se aquilo que eu estou realizando, porque eu posso ter emoções positivas, ter engajamento, mas o que eu estou fazendo não tem significado. Não tem significado, precisa encontrar o propósito, o significado para aquilo que você está fazendo. Tudo né? tem que ter um porquê, né? Às vezes até algum ajuste familiar, uma relação mais harmoniosa, né, no trabalho, enfim. Então, emoções positivas, engajamento, significado, e aí as coisas começam a se realizar. Já tem umas dicas aí importantes. Aí as coisas começam a se realizar. Vamos voltar para trás. Será que se eu não estiver engajado, eu consigo ter realização? Se eu deixar uma dessas etapas, se eu não tiver emoções positivas, se aquilo não está me satisfazendo, como é que eu vou ter engajamento em algum lugar? Né? Você está no teu trabalho, você está com a sua equipe. Eu não tenho engajamento, eu não tenho significado com aquilo, como é que eu vou ter realização? Então, se eu sigo emoções positivas, engajamento, significado e realização, tudo flui. O que isso traz lá na frente? Traz fruto, traz felicidade. Muito bom. Quem planta, colhe. Traz felicidade. Então, olha para a sua sequência. Sabe? Ah, mas eu tô ganhando bem na empresa que eu tô com uma boa remuneração. Pô, não tenho o que reclamar. Mas não tô feliz. Alguma coisa tá faltando. E aí Exatamente. você começa... E aí você começa... Vamos trazer clareza para isso. Porque quanto mais tempo a gente demorar para tomar uma atitude em cima de um ponto que a gente não esteja bem na vida, mais forte será o remédio. Mais difícil também será mais difícil para alcançar? A gente, sabe, a gente tem que entrar em pontos mais profundos, né? Então, assim, eu sinto hoje, outro dia comentaram comigo, né? Nossa, você deve estar lotado de trabalho, né? Eu, graças a Deus, eu estou com trabalho, mas deveria estar com muito mais. Sabe por quê? Porque muita gente não está bem. Precisando de esclarecimento, precisando de entender esse local futuro que eu quero estar. E tá suportando,
Sabe aquele papo? Ah, tá bom, Incomodou. tá suportável, né? E aí a pessoa não tá buscando essa ajuda, né? É aquela questão básica, né? Se a gente deixar tudo piorar, a gente vai ter que buscar um remédio forte para curar isso, né? Não vai ser só um analgésico. Pois é, não é fácil. Então já pode tentar descobrir aí o que está faltando aí para você ser feliz, por que não? O Tiene riu de mim aqui. Pô, Tiene, eu falei o nome dele como se fosse ela, ele deu uma risada, sem problema, rapaz, fiquei vermelho igual um pimentão aqui. Ele agradeceu o espaço aberto aí do coach e do amigo. Nós que agradecemos aí a sua participação, meu amigo. Continue conosco. E você aí que também tem sua dúvida, mande a sua pergunta. 14h32, estamos ao vivo num bate-papo muito legal aqui, aprendendo bastante com o nosso amigo Jorqueira. Jorqueira, como que é determinado... não, a gente não falou do terapêutico também. Ainda não. E quantas pessoas aí vivem diversos problemas. Concluiu a parte do vida, é que tem muita coisa, né? Tem que fazer uns 3 podcasts para entender. Só duvida. Mas, no teu ponto de vista, você gostaria de complementar algo mais importante antes de a gente falar um pouquinho dessa parte do terapêutico? O que eu falaria para você assim, não se acomode. Muito bom. Só isso. Não se acomode. Não se satisfaça com pouco. Você merece muito mais. Exatamente. Sabe? Tem muita gente suportando a vida. E isso não é legal. A gente não veio para cá para passar por algo suportável. Eu sei que o nosso momento é difícil. Estamos vivendo muitas perdas, dores. Eu sei disso. Mas nós precisamos encontrar, dentro do possível, a felicidade para viver. E a gente pode mudar muita coisa. É só querer. O coach, ele tem a opção de ajudar essas pessoas que vivem aí, quantos lutos, né, já que a gente já tem no mundo, de tentar suportar esse momento difícil, que na verdade eu acho que é inquestionável, né? O que a gente pode falar para uma pessoa que perdeu um ente querido? Mas o coach, ele auxiliaria nesse ponto também, ou é algo mais complexo? Não, a parte do luto, esse trabalho do luto é um trabalho terapêutico, ou melhor, psicoterapêutico, né? Que é um psicólogo que realmente tem que trabalhar isso, né? O coaching pode ajudar pós o trabalho, entendi, né? Muito psicoterapêutico, né? Passou por um psicólogo, agora eu quero reorganizar minha vida, né? As minhas estruturas se foram. Né? De repente a pessoa mora ali com o pai, com a mãe, o pai e a mãe faleceram, né? E aí eu preciso, então, o coach pode vir, é um passo à frente, é um passo adiante, de realização, de programação do futuro. Agora, aquela estrutura do luto, vivenciar o luto, se está muito difícil para mim, eu preciso conversar com alguém, procurar uma ajuda, aí é um psicólogo, o ideal. Muito bom. Tá aí uma dica muito importante. E fica aqui também a nossa solidariedade do nosso canal a todas as famílias, a todas as pessoas que perderam um ente querido, né? Vamos lá. Terapêutico. Vamos falar um pouquinho, que também é uma área ampla, né? Sim, é. Bom, o coaching terapêutico, ele é indicado falando na questão da adicção, né? Que é onde eu tenho a experiência agora. O coach terapêutico, ele é indicado após um primeiro período de internação, né? Por quê? Porque no início, aquela pessoa que entrou para a clínica, entrou para aquele momento terapêutico, ele está lutando contra ele mesmo, ele está buscando uma nova verdade, né? Então, ainda esse início, eu digo, as primeiras 2, 3 semanas, pelo menos, né? Então, a partir daí, nós começamos a entrar o quê? Com os valores, buscando essa autoestima, esse fortalecimento, né? Entender que ele também tem potenciais. E aí, sim, começamos a mostrar caminhos de um olhar diferente. Por que será que eu não analisei e não vi alguns passos da minha vida que me levaram a esse ambiente?
né, a essa doença. Não percebeu, né? Não percebi. Então a gente começa a mostrar esses caminhos, né? Essas análises de situação, principalmente entendendo o autoconhecimento, olhando para as suas fraquezas, porque tem que ter essa coragem de olhar para as suas fraquezas e entender que certas pessoas, certos lugares, não é para eu pôr a mão ou para eu pisar. Entende? Então, por quê? Porque eu não posso. Ah, não pode nunca mais? Talvez nunca mais. Né? Porque a reincidência, ela vem justamente por isso. Por falta desse entendimento de olhar para dentro e ter a clareza que eu não posso passar por aquilo. E principalmente, começar a traçar novos planos. Isso no coach terapêutico é fundamental. A hora que eles começam a escrever, a entender os novos planos, a possibilidade que eles têm de realização, eles começam a acreditar neles. Entende? Eles ganham uma confiança. Ganham confiança. É lógico que quando eles saírem da clínica, vai haver naturalmente um momento de embate com a família, porque a família está sempre... quanto tempo essa família foi, entre aspas, enganada? Né? As pessoas que têm alguma pessoa com adicção na família sabem do que eu estou falando. Né? Não, eu vou melhorar, não, eu vou ser diferente, né? Então a gente prepara inclusive para isso, né? Conversando com eles que assim, ó, no primeiro momento você vai ter que propor o jogo e você vai ter que mostrar para que você veio, porque só falar que eu mudei não vai adiantar. Já aconteceu várias vezes, sempre falou e nada de resultado. Tem que comprovar, tem que mostrar isso com Exatamente. Atitudes, né? É porque o familiar já está machucado, né? Porque o familiar sofre muito junto também com a pessoa, né? Uhum. Sim, sim. Ele é um codependente, né? Ele é um codependente, que é o nome que a gente usa. Ele é um codependente. E a parte importante é ter um ponto de equilíbrio. Nem de dó e nem de sempre bater, né? Mas um ponto disciplinado de equilíbrio. Balancear. Exatamente, exatamente. Entende? Porque parece incrível que eu vou falar, mas uma das portas abertas para o retorno à adicção é as coisas serem muito fáceis. É as coisas ficarem muito disponíveis. Ou, olha só, excesso e por outro lado excesso. Todo mundo desconfiar, ninguém dá oportunidade para essa pessoa e fica só apontando. Não, ele já foi, ele já fez. E aí as oportunidades novas, o ponto de confiança não acontece. Então, tanto num quanto no outro, por isso que eu falei, o caminho do meio com equilíbrio, com disciplina, é o que vai ajudar eles nessa porta de saída, né, do tratamento. E quantos que vivem só na crítica, né? E acaba perdendo a confiança em si mesmo porque não tem aquela oportunidade para mudar também, né? Claro que precisa desse tratamento, desse cuidado, mas também da oportunidade, né? E o trabalho do coach, Jorqueira, ele é feito não só para esse coach, mas ele também tem que estar presente com os seus familiares? Como é que é feito? Vocês têm que entender, igual essa observação que você fez. Por enquanto, lá na comunidade terapêutica, né, eu tenho atendido somente os internos. Sim. Né? A gente não teve esse acesso com os familiares. Mas eles lá, sim, têm trabalhos com os familiares da responsabilidade, do entendimento, né? O Dr. Ronaldo, que é o líder responsável lá da comunidade, tem esse trabalho junto com os familiares dos adictos. Boa. Então eu queria que você aproveitasse, pegando esse gancho agora, e já desse uma mensagem a tantos familiares que acompanham a nossa programação, o que você pudesse dar como uma dica, uma observação construtiva de quem vive, né, essa dificuldade na família, de entender também, né? O que você poderia falar, Jorqueira, como um ponto forte positivo? Bem, primeiro, não é à toa que esse seu filho, sua filha, seu esposo, enfim, está do seu lado. Não é à toa. Ele não caiu ali de paraquedas, tá?
não foi uma... Deus não estava bravo com você quando fez isso e colocou ele como teu filho, tua filha na tua família. Tá? Muito pelo contrário. Se você tem um familiar assim, é porque você tem capacidade, efetivamente, de cuidar dessa pessoa, né? Ou de aprender com esse cuidado com essa pessoa. Então, assim, fique atento, perceba os pequenos sinais. Hoje, nós todos precisamos tomar cuidado com os sinais que são apresentados pelas pessoas, sejam no lado depressivo, o lado de companhias, tipos de filme, comportamentos, enfim, né? Então, busque isso e cuidado com com os excessos, sabe? Cuidado com os excessos. Eu acabei de falar sobre isso. Procure o caminho do equilíbrio. Confie, aposte no seu filho, mas não entregue tudo de mão beijada. Não entregue tudo na facilidade. Isso, sabe, a gente... Aquela questão, não, eu preciso trabalhar muito para eu dar de tudo para o meu filho. Cuidado, né? Será que quando ele se tornar um adulto, quando ele estiver no mercado de trabalho, ele vai encontrar tudo? Ele vai encontrar um chefe, um gestor que vai fazer tudo como o pai e a mãe fez. É, entendeu? Porque daí, às vezes ele não consegue entender nem as remunerações. Não, eu vou começar a trabalhar por conta disso? Por quê? O excesso, olha só, por mais que esse excesso, para muitos de nós, seja muito pouco. Mas quando a pessoa tem uma situação financeira regrada, se a pessoa tem todo dia algo que o vizinho não tem, é um excesso. A mãe tá ali, sabe, trabalhando de faxineira de domingo a domingo para dar conta e colocar algo diferente, um diferencial dentro da casa. Ele está sendo, de uma certa maneira, essa pessoa está sendo mimada, tá trazendo um excesso ali, porque aquele ambiente ali, ele não está sendo construído para isso. Então, não que a mãe não deva trabalhar, não deva fazer. Lógico que deve, e a gente precisa isso. Mas e o quanto essa mãe está se cuidando? O quanto essa mãe tá cuidando do restante das outras coisas da casa, né? A gente tinha experiências que a gente conhecia crianças que com nem muita idade já tinham um celular razoável na mão. Quer dizer, e era celular comprado, tá, gente? Então, assim... E aí vem, é necessário, né? Não tão, por favor, não vão me levar mal, não tô falando que as pessoas não devam ter as coisas. Claro. Mas tem que ter ali um contraponto, não que não se deve presentear ou se dar um melhor, claro. Lógico. É que de repente também a gente mima de tal forma e deixa tudo ali, ó, só estender a mão que já tem, que depois a pessoa vai crescendo, vira adulta e não consegue se virar mais, porque não teve um treinamento... Né, um treinamento, uma educação para poder se cuidar, vivendo, encarando os problemas, sabendo como sair deles. É mais ou menos essa ideia que a gente está tentando, né, passar. Por que será que tem tanta gente com problemas com cartão de crédito? Né? Agora, muitos brasileiros já aprenderam, né, depois de sofrer na pele. Né? Mas há 5 anos atrás... 6, sei lá, quando deu aquele pico de problema financeiro na todo mundo endividado. Todo mundo endividado. O que aconteceu ali? Né? Eu trabalho, eu mereço. Claro. Né? Não, eu trabalho, eu me esforço, eu mereço. Ah, mas e aí? Não, aí eu dou um jeito para pagar o cartão. Ele faz para mim 10 vezes. O problema é que a gente acaba gastando muito mais do que a gente tem. E depois a gente não consegue pagar e entra numa enrascada danada. É claro, quem não gosta de gastar, de comprar, de dar presente. Mas a gente tem que manter ali o nosso teto possível, né? Que não é fácil, mas tem que ser assim. Se a gente não se educa dessa forma, enrola tudo. E esse é um ponto importante, né? Sim. Qual um outro trecho que você poderia citar nessa parte do coach terapêutico? Tem um outro ponto importante? Então, um ponto que eu estou percebendo muito interessante é eles perceberem o lado da gratidão. Você quer mexer ou começar a trabalhar a estrutura de alguém, entre na gratidão. Procure descobrir pelo que ela é grata na vida. Pelas pessoas que ela caminhou junto. Quem foi, sabe? Porque às vezes
algumas pessoas dessas, elas são um pouco egoístas. Tá. A gente percebe esse lado do egoísmo muito forte nisso. Porque ela pensa no que é dela, naquele prazer imediato, né? E sem olhar muito para o que está acontecendo à volta, né? Quem vai ficar triste com isso? Quem que eu vou afetar com esse meu momento de torpor, né? Ela não se preocupa muito. Isso aí o que é? Isso aí é um egoísmo. Então, quando você trabalha a gratidão, é muito interessante. Algumas pessoas param e demoram para encontrar alguém que elas sejam gratas. Olha que interessante. Então, quando você começa a buscar isso dentro de você, que é o quê? Entender por que você é grato, você começa a dar valor a quem está do seu lado. E as pequenas coisas também, né? São coisas tão simples que você fala, nossa, na verdade é simples, mas tem um valor tão grande aqui dentro, né? E a pessoa não percebe, porque só pensa nela. Isso. E é difícil, é o que você falou, né? Então, quer dizer, por que você não encontra muitas pessoas que você é grata? Por que será? Por que nunca fizeram nada ou fizeram e você nunca observou isso? Uhum. E isso você vai percebendo, por exemplo, o coaching, ele te dá essa visão além? Dá. Quando a gente trabalha as crenças, é muito profundo isso. Porque a gente precisa trabalhar as crenças para poder desenrolar alguns nós atados durante muito tempo, né? E a gente precisa mostrar pelo menos isso, né? Quantos estão lá com uma cobrança da mãe da infância que bateu ali, sabe? Você não pode, você não pode, você não pode, você não deve, você não é capaz, você é burro. Não quero, não vai fazer. Entendeu? E aí a pessoa internalizou aquilo e aí ela não consegue ser realizável. Sabe aquela pessoa realizável que ela vai para cima e ela é um fator de ação? Não. Ela fica só esperando o que vai acontecer para ela poder fazer parte da, entre aspas, manada, sabe? Para não ser, que é aquilo que eu falo, de você ser o ator, ser o protagonista da sua vida. É você que faz a tua história. Protagonista, entende? Então, assim, mas eu não vou ser um prefeito, eu não vou ser o governador, eu não sei. Verdade. Eu não sei. Como sei. você sabe, né? Você pode ser o que quiser, né? Claro, no bom sentido, de batalhar, de buscar aquilo que... Por isso que o sonho é importante também. Lógico. De buscar o que você precisa. É que eu falo, né? Pela minha idade, eu não posso ser mais jogador de futebol. Eu não posso mais voltar lá e... Não, vou querer entrar lá no time titular. Pode ser um jogador de futebol, agora, não pode ser como um de 20 anos. Agora, eu posso brincar, eu posso fazer... Eu posso, entendeu? Então, a gente tem que ter o nosso sonho. O nosso sonho, ele apesar da palavra sonho, tem gente que não gosta muito. Sonhar é uma pessoa que vive na utopia. Não. É um sonho possível, realizável, atingível. Porque se a gente projetar sonhos impossíveis, eu desanimo. Sabe? Você fala, que bonito. Você faz um quadro na parede, coloca na tua casa lá o teu sonho, mas você nem consegue criar um caminho para chegar lá. Entendeu? Agora, quando você trabalha esse sonho e pergunta por que você quer esse sonho, mas por que você quer atingir isso? E vai te levar aonde? O que você vai sentir quando você atingir esse sonho? Eu vou sentir tal coisa. Então é isso. Você vai fechando. E aí sim. Aí você vai encontrando os degraus para poder chegar até ele. Aí sim. Muito bom. Algum complemento nesse trabalho aí do coach terapêutico que você acha que também seria importante ressaltar para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui às 14h50? Então, do coaching terapêutico eu diria assim, nós todos, a sociedade em geral, precisa acreditar na pessoa que está em recuperação. Precisa ter algum tipo de política pública que tente encaixar, reencaixar essas pessoas na sociedade. Ou iniciar um processo social, porque algumas nem pularam da infância para a adolescência, tudo nas drogas, e aí nem iniciaram. Não teve. Não teve, né?
Mas eu entendo que isso precisa, não, é muito amplo, sabe? Para só a sociedade buscar essa inserção. A sociedade pode encontrar caminhos para isso, mas eu não vejo força na sociedade para isso. A sociedade, infelizmente, ela é muito egoísta. Ela tá cada um pensando muito na sua casinha, Verdade. sabe? Na sua família. Se a minha família estiver bem, se a sua estiver bem, tá tudo bem. E na verdade não tá nada bem. Porque não tem uma visão ampla, né, da coisa. Eu acho que a pandemia, principalmente essa pandemia, trouxe muito isso. Nós somos um planeta. Nós somos um corpo. Existe uma psicosfera no planeta Terra que somos nós. Todo o efeito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, isso está envolvendo todo o planeta. Então, assim, não adianta eu chegar e falar assim, aqui na minha casa não tem vírus, tá? Então eu fecho o portão e aqui ninguém entra. Acabou. E o sentido, Você né? não vai viver sozinho. Então, e o sentido de que se um não cuidar do outro, não vai... Porque por isso que acontece tudo isso que a gente vem vivendo. Eu acho que a grande proliferação aí dessa Covid é porque a gente também tem que pensar um no outro. É um cuidando do outro. Né? E isso é em tudo, não é nesse momento difícil, eu acho que tem que ser sempre. Empatia pura. Empatia pura. Né? Empatia pura, aí cada um usa um termo, cada crença traz um termo. Ok, né? Não vamos entrar nessa seara. Mas nem de religião isso, né? Empatia pura. Jorqueira. Sabe? Eu acho que amor. Exato, a empatia, o amor, o cuidado, não precisa você ter religião. Você tem que cuidar, tem que educar, tem que respeitar. E o que está acontecendo dentro das corporações? Mudando um pouquinho. Está se buscando justamente isso. Sabe? Colaboradores com empatia. Muito bom. Colaboradores que se preocupam com o que está acontecendo com a equipe. Sabe? Que não estão buscando somente métricas ali, só bater um... Não. Entende? E existem muitas pessoas estão entendendo isso. Né? Que bom. Algumas ainda não. Mas como isso é relativamente novo, né? Vamos dizer assim, esse conceito, né? Eu acho que a gente vai desenvolver. As coisas vão melhorar, se Deus quiser. Vamos acreditar uns nos outros. Vamos evoluir. Muito bom, evolução sempre. Uma curiosidade, Jorqueira. Aonde surgiu o coaching? Como surgiu o coaching? Você sabe, pode explicar pra gente? Muita gente fala, mas o coaching veio da onde? Da onde surgiu? Então, lá atrás, se a gente for buscar Napoleão Hill, Earl Nightingale, vamos deixar por aí. Tá? Eles traziam algumas filosofias com relação àquilo que você pensava e aquilo que você projetava. Tá? Isso foi aperfeiçoado pelo Bob Proctor. E isso foi mais traduzido. Então, não dá para falar que o coaching puro veio de um lugar só. Perfeito. Tá? Estados Unidos, muito à frente em algumas questões, Inglaterra, mas diria principalmente esses dois pontos, né? Mas se você for pensar, olha só, hoje muitos trabalhos de formação do profissional de coach trazem até Viktor Frankl. E Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que teve em Auschwitz, tá? Como um prisioneiro. É mesmo? Só que ele trouxe toda a essência do que? De você buscar o sentido para sua vida. Então, até essas colocações de Viktor Frankl a gente vê na estrutura do processo de coaching hoje. Então, por isso que, assim, eu convidaria as pessoas a conhecerem o coach, sabe? O coach não é algo que alguém tirou da cartola para vender para você. Não é. É algo muito profundo, muito intenso,
Tem um embasamento, né? Tem um embasamento sentido científico muito bom. comprovado, entende? Então não é, olha, fulano ali teve uma ideia e ele foi o pai do coaching. Não existe isso. Existem estruturas, né? Dr. Martin Seligman, da faculdade de Harvard, ele tem trazido a psicologia positiva muito forte para dentro do coaching. Então, assim, se você for buscar isso, é algo fantástico, sensacional. Eu mesmo queria ter conhecido muito antes na minha vida. A minha vida já teria tido, sei lá, mudado já muita coisa. Nossa, eu já teria o que aconteceria? Teria transformado muito mais vidas de maneira, com uma metodologia. Eu ajudei pessoas. Muito bom. Eu me ajudei com o coaching. Ó, só para você entender o coaching, aonde ele pode... É claro que são vários benefícios, mas se você tem uma ideia aqui, ó, ele é definido em vários tipos para te auxiliar, né? Em termos de diferentes tipos, a gente pode citar o coaching pessoal, falamos de carreira, financeiro, para negócio, executivo, empresarial. Então a gente sempre está colocado num desses pontos. Então, então eu posso buscar um auxílio de um grande profissional desse. Pode buscar. Então você sempre pode ser auxiliado por um grande profissional. Jorqueira, uma curiosidade, como que é essa carreira hoje, quem atua, né, como um grande coaching? Como que funciona todo esse trabalho? E o que você poderia dizer pra gente com a sua experiência? Os bastidores? É. Os bastidores da gente? Bom, o verdadeiro coach, ele entende que ele é uma empresa. E essa empresa, ela precisa se desenvolver. E o desenvolvimento do coaching é o estudo. Então nós não paramos mais de estudar depois que a gente se forma. A gente não para mais. É um aperfeiçoamento constante. Constante, direto, com estudos, com congresso, participando de várias situações para você sempre, né, desenvolver e trazer aperfeiçoamento para você. E existe o que a gente chama lá do pré e do pós-sessão, a gente brinca, né? Uhum. Então, assim, toda sessão de coach que vai acontecer, existe um pré-sessão, porque a gente também trabalha com o coach antes de estar falando com ele. A gente sabe aquela sessão, qual a importância daquela sessão, onde a gente vai se aprofundar, né? Eu já conheço o cliente, então já sei aonde tem que entrar. Então, assim, existe um momento de estudo, de preparação da sessão. Não é assim, senta lá e vamos conversar, né? Não é. E assim que termina a sessão, tem todo o desenrolar daquela sessão que eu preciso documentar, né? Que eu preciso ter tudo muito, muito claro ali para o segmento do processo inteiro e para eu também entender qual é o próximo passo a ser dado na próxima sessão, daqui uma semana e tal. Muito bom, entendendo todos os detalhes. O Tiene deu um alô aqui novamente e falou, e isso é uma observação importante, acho que para muita gente. Eu ainda sinto um certo preconceito. Tem pessoas que têm preconceitos, né, com o profissional de coaching. Mas como toda profissão, óbvio, existem os bons e os maus profissionais. Isso tem que ter confiança. E o JC, José Carlos Jorqueira, que está conosco nesse bate-papo, é uma das pessoas mais confiáveis que eu conheço. Jorqueira, caramba, obrigado, viu, Tiene, pelo elogio aí, claro. Olha aí, gratidão, isso é importante. Mas por que você acha que ainda existe, por parte, né, de muitas pessoas, esse preconceito, ou talvez esse medo? Você acha porque, como ele falou, porque existem bons e não tão bons profissionais, como em toda a profissão? É verdade isso? Você acha que seria mais por isso? Exato. Olha, vamos pegar assim. Existem alguns profissionais que são muito teóricos. Sabe? Muito letra. Perfeito. E aí, sem ter essa troca, eu não consigo atingir você. Entende? Entendi. E aí, esse profissional se distancia do seu cliente. E ele fala, não, que eu sou X,
N cursos, ok? Formação em todos os espaços do planeta, né? Mas chega aqui não tem esse... Exatamente. E tem outros, infelizmente, que misturaram as coisas. Que, como o Tony Robbins fala, eles acabaram se tornando guru. Então, o coach não é um guru. E existem alguns, infelizmente, que misturaram as formações, fizeram a de coach, mas fizeram a de várias outras coisas junto. Tá? E aí o cara... perde um pouco. Infelizmente, aquela pessoa perdeu. Ele fica tirando um monte de baralho da manga, sabe? Eu posso te fornecer isso, te fornecer isso, fornecer isso, fornecer isso. E aí aquele coaching vira meio que, sabe? E isso foi uma coisa que atrapalhou muito. Então, assim, e tem uma terceira, um terceiro ponto aí. Então tivemos esse muito técnico que não se envolveu, né? Tivemos esse que, entre aspas, se tornou quase que o que você precisar eu faço, um posto Ipiranga, né? Coach não é posto Ipiranga. Não tá tudo ali, né? Não tá tudo ali. Verdade. Tá? E eu sempre falo, quem faz o processo andar e ser de sucesso é o coach. O coach. Sempre. O coach, ele vai simplesmente auxiliá-lo, entendê-lo. E o terceiro passo, não menos importante, é o seguinte: muitos de nós acostumaram com as saídas fast. Sabe o fast food? Então é mais ou menos assim, olha, eu quero a minha solução rápido. Tem que ser... entendeu? Eu quero rápido. E o processo de coach, eu acho relativamente rápido para você modificar uma estrutura de uma vida em 3, 4 meses. Já é um grande diferencial. Mas tem gente que quer muito rápido. E aí amanhã. E aí que se mistura Não é assim que funciona. As situações, entendeu? E aí começa a acomodar, fala assim, mas eu vou ter que procurar um coach. Esse coach vai fazer eu andar. Esse coach vai propor caminhos. Esse coach vai me mostrar mapas. E eu vou ter que sair daqui, da minha posição. Tão gostosinha, quentinha. Cômoda. Entende? Por mais que ela não esteja mentalmente muito feliz. Mas eu vou ter que sair daqui e vou ir para lá. Então, como ela ainda não sabe como vai ser aquela posição, por mais que você desenhe e projete isso, algumas pessoas têm esse nível de acomodação muito forte. Então, esse terceiro ponto, ele é... E aí é mais fácil o quê? Se você me provoca a mudança, é mais fácil eu desdenhar você. Olha isso. É mais fácil eu desdenhar você. É mais fácil eu falar que você não vai conseguir, sem nem tentar. Porque a maioria das pessoas que criticam o processo de coaching não conhecem o processo de coaching. Sabe? Aquele negócio que, todo mundo é coach e tal, não sei o quê. E é o que eu te falei no começo da nossa entrevista. Olhe para a sua fonte. Procure conhecer a história do seu coach. Onde que ele se formou? Como que é a vida dele? Como que ele se relaciona com as coisas? Quais são as conquistas? Né? Muito bom. A gente não conhece uma árvore pelo fruto? Verdade, sem dúvida nenhuma. Então, olha para o fruto dessa pessoa. E aí você já vai descobrir. Vai ser muito difícil você ser surpreendido por alguém que tem essa história. Verdade. E... uma dica aqui, final. Como se tornar um coaching de sucesso como JC Jorqueira. Quem quiser seguir essa linha, é fascinado por esse trabalho, por esses métodos. Puxa, eu estava pensando, o que você poderia dar como uma grande dica nesse mercado, nesse trabalho, eu diria? Simples, viu? Humildade. Você precisa sempre buscar conhecimento e aprender. O dia que você achar que você sabe tudo, nada mais vai dar certo. Você está no caminho errado. Você não estará no caminho do sucesso como ele propôs, como ele sugeriu. Então, enquanto você mantiver a humildade de sempre aprender, de sempre entregar o seu melhor, sabe?
Não importa se aquele cliente é um cliente social, que eu chamo, com valores simbólicos, sabe, para ajudar, ou se é um cliente com seu ticket máximo. Sabe, entrega tudo. Faz tudo que você puder de melhor. O seu momento presente é a sua assinatura. Então faz o melhor. A gente está fazendo essa entrevista aqui agora. Pode ser que a entrevista não seja maravilhosa para você que está me vendo, mas eu estou fazendo o meu melhor, e o Luciano também. Então, a nossa vida é uma assinatura constante. Verdade. A partir do momento que a gente passa por algum lugar, aquela pessoa tem que ficar com uma representação da gente. E eu falo como se fosse um ponto de luz, para a gente poder iluminar esse planeta. Muito bom. É isso que eu penso. Jogue sempre o seu melhor futebol. Pode ganhar ou não ganhar, mas eu joguei meu melhor futebol. É isso aí. É isso que importa. E aqui temos mais um abraço carinhoso de boa tarde da Daniela Dias. Boa tarde. Tive o prazer de fazer algumas sessões de coaching estrutural com José Carlos, com o Jorqueira, que está aqui com a gente. E só tenho a agradecer pelo maravilhoso trabalho realizado. Excelente profissional. Abraços. Dá um abraço para Daniela aqui, Jorqueira. Um abraço, Daniela. Obrigado. Gratidão. Daniela, obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Jorqueira, o que você complementaria antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui? Foi muito legal. O que você complementaria? Uma dica, um abraço para todo mundo que você atende, que já foram seus clientes ou de repente vão ser os seus futuros clientes, conhecendo aqui nesse bate-papo um pouquinho mais o seu trabalho excepcional. Muito bem. Primeiro eu queria agradecer muito vocês pelo carinho, pelo atendimento, pela acolhida. Agradecer a todos vocês que estão assistindo, a quem mandou as mensagens, a quem vai assistir daqui a pouquinho. Enfim, queria agradecer de coração. E dizer assim para vocês, sempre encontre o teu propósito. Busque sempre uma razão para você fazer suas coisas e faça ela sempre da melhor maneira possível. Não se satisfaça com pouco, sabe? Você merece muito mais. Né? Você merece muito mais. Esse merecer muito mais, estamos falando para todos nós nesse momento tão difícil que a gente, sabe? Eu também levo a você agora uma palavra assim que, sabe, isso vai passar. Mas quando passar, esteja pronto para agir. Busque ajuda se você não tem a força suficiente. Mas não se acomode com a situação que você está. Nós todos podemos muito mais. Confie em você. Muito bom. Tá aí palavras do nosso querido JC Jorqueira. JC Jorqueira, José Carlos. Como que eu faço se eu quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, se eu quiser entrar em contato com você? Conta um pouquinho como a gente chega até o José Carlos para conhecer mais o trabalho, para a gente adotá-lo como nosso grande coach. Então vamos lá. Então, pelo site www.jcjorqueira.com.br, pelas redes sociais @jcjorqueira no Instagram e no Facebook, ou direto no e-mail josecjorqueira@gmail.com. Eu creio que é isso, né? E lá vocês vão encontrar o meu WhatsApp direto, que eu acho que pode colocar aqui? Claro, por favor. Pode? Então tá bom. Meu WhatsApp direto é 11, estou em São Paulo, 982803266. Repita! 11 982803266. E independente, deixa até um convite aberto, vai. Muito bom. Pro programa. Muito bom. Um plus para agora. Tá? Agora ao vivo. Agora ao vivo. 15 horas Isso. E 10 minutinhos, então, podcast, assim, ó, vamos lá. É assim, ó, quem me procurar e quiser uma sessão esclarecedora para entender, para conhecer, para poder se identificar com esse processo, manda um e-mail para mim. Manda um e-mail para mim que eu vou encaixar você na minha agenda e vou te fazer uma sessão gratuita. Vem lá conversar comigo.
Muito bom! Tá vendo? Você tá ligadinho ao vivo no podcast executivo, já ganha presente do JC Jorqueira, um grande coach, palestrante, mentor, um grande profissional da área que nos deu uma aula aí falando um pouquinho do seu trabalho, de como ele ingressou nessa carreira e contando um pouquinho de tudo dessa área tão interessante e que nos auxilia muito em nossa vida pessoal, profissional. Você viu? Processos terapêuticos. Jorqueira, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação no nosso podcast. Quem sabe nos encontremos aí numa outra edição. Muito sucesso para você. Muito obrigado, muito obrigado. E sucesso para você também, que nos acompanha aí todo dia nos nossos podcasts ao vivo. Lembrando para vocês, não esquece de se inscrever no nosso canal. Corre lá, dá um joinha, se inscreva. Aciona o sininho, porque assim você fica ligado em todas as edições ao vivo e não perde uma edição tão recheada de informação como essa que temos com o nosso JC Jorqueira. Fique ligado, todos os sábados pela manhã, entre 6 e 6 e meia, estamos com o nosso podcast executivo pelo canal 13 de televisão, Rede Bandeirantes. Lá você também nos encontra. Gente, ficamos por aqui, muito obrigado. Um abraço, se cuidem e saúde. Até a próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, Podcast Executivo. Tchau!